O que nós estamos a assistir no nosso mundo hoje é, no mínimo, tempos sombrios. No mínimo. Qualquer pessoa, qualquer ser humano que vê o que está-se a passar no nosso mundo pode considerar que realmente são tempos sombrios. Até o fim deste vídeo eu quero deixar-te uma pergunta e quero deixar-te esta reflexão também durante o que vamos falar aqui e mais para o fim. E desde já queria dizer-te isto. O que é que tens a perder? Se eu tiver razão ou se eu estiver enganado, se for só balela. Mas a pandemia, o Covid que estamos a viver já há um par de anos, e a guerra, e as catástrofes, terremotos em alguns lugares, enchentes de cidades em outros, as situações que estamos a viver globalmente, não é? Cada região do mundo está a passar por alguma coisa específica, mas se a gente juntar todas essas peças de um puzzle, vamos ter assim uma catástrofe. Os tempos sombrios que eu falei no início deste vídeo é isso. Pandemia e guerra, basicamente as palavras que estão a andar aqui pela nossa mente, na televisão, na internet. Então não temos como passar ao lado disto. Isto aqui continua em evidência e claro, o mundo continua a girar, não é? O capitalismo e tal, as coisas têm que andar. Né? Os espetáculos, cinemas, filmes, futebol, as coisas têm que andar, afinal de contas. Né? Com tudo isto que estamos a viver, temos vivido, temos visto, a primeira consideração, o primeiro ponto de reflexão, de pensar aqui é: vai acabar isto? Isto vai ter um fim? Ou vamos ficar sempre às voltas com tudo isto? Ou seja, daqui um bocadinho paramos e daqui um par de anos voltamos outra vez num ciclo outra vez e depois mais um par de anos paramos outra vez? Ou nós estamos numa espécie de roleta, mas estamos assim a ir ladeira abaixo no sentido de isto aqui está a caminhar para um desfecho. Tudo o que estamos a ver e a viver no mundo, como eu comentei agora, está a caminhar para um desfecho. Para em vez de andar às voltas com isto vai-se repetindo. E se nós olharmos para trás, estas coisas de pandemias, de doenças, de guerras, de terremotos, de fomes, de catástrofes, já aconteceu muito lá para trás. Olhar o cenário da história, não é? E daqui para a frente, será que vai continuar a repetir-se ou estamos aí para o fim? E o que é que eu e tu temos a ver com isso? Aí que está aquela questão que eu quero deixar aqui de uma reflexão, de uma pergunta, e cada um pode repetir. Se eu estiver errado, for balela, ok, pronto. Não tens nada a perder, pois não? Por outro lado, se o que eu vou dizer, estou a comentar, eu tiver razão, então o que é que tens a perder? Será que tudo? Permita-me fazer aqui uma pequena pausa, uma pequena leitura. No livro antigo, lá vou eu outra vez a ele, sim, diz algo interessante que podemos estar a experimentar nestes tempos. E diz o seguinte: vocês estão a ver tudo isto? Perguntou Jesus, não é? Tudo isto vai ser derrubado. Ele estava a falar com o pessoal sobre o Templo de Jerusalém. Então Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras e os discípulos, o pessoal que estava ali com ele, disseram: quando é que vai acontecer estas coisas? Que vai tudo abaixo, vai acabar tudo? Qual vai ser o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? O pessoal estava curioso. Como é que nós vamos saber? Afinal, precisamos nos preparar. Claro, precisamos saber o que é que vai acontecer. Vai ter uma marca vermelha, vai ter preto, vai ficar tudo escuro. O que é que vai ser? Claro, quero-me preparar para isto. Jesus disse o seguinte: cuidado, que ninguém os engane. Muitas pessoas vão vir em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e vão enganar vocês. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação vai se levantar contra nação e reino vai se levantar contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isto será o início das dores. E então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados. Vão trair e vão odiar uns aos outros. E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos vai esfriar, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Palavras de Jesus no livro antigo. Aí entra aquilo. Se tudo isto aqui é balela, então não tens nada a perder. Por outro lado, se tudo isto aqui faz sentido e tem razão, então o que é que tens a perder? Provavelmente tudo. Se não confias, não queres saber de Jesus, não queres nada disso. Porque isto aqui ele está a dar pontos de coisas que no livro antigo já está-nos a dizer e nós temos visto efetivamente tanta coisa acontecer neste mundo de maldade, não é? Eu estava aqui a pensar, quando nós tivemos aquela crise no Médio Oriente há um par de anos atrás, muitos refugiados vieram à Europa também, e no meio desta situação caótica, as pessoas ainda eram tão más,
a ponto de fazerem tráfico humano no meio de uma situação catastrófica de sobrevivência, de perspectiva de vida. Ponto da maldade humana parece que não há limites. E é muito duro dizer isto. Então estamos a viver tempos sombrios, como eu disse no início do vídeo. O que é que vais fazer? Qual é a posição que vais tomar? Isto aqui faz sentido? Jesus faz sentido? O fim se aproxima? As coisas vão-se pontuando? Vamos fazer uma análise racional e ver as coisas? Existe céu? Há uma eternidade por aí? Se isto tudo for balela, tu não tens nada a perder, como eu disse. Mas, entretanto, se for verdade, se é verdade, se eu tenho razão, o que é que tu tens a perder?